Oi, pessoal! Estamos aqui hoje reunidas, iniciando a gravação do nosso episódio 7. Iremos falar sobre relacionamentos. E vou começar assim. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Vinícius de Moraes sabia que a vida é feita de momentos de conexão e desconexão. E é exatamente isso que vamos explorar neste episódio. Eu, Sandra, junto com a Paty, com a Fer e com a Silvia, vamos falar um pouco e refletir sobre como os relacionamentos mudaram, como eram os relacionamentos no nosso começo de tudo, e o que podemos esperar do futuro dos relacionamentos para as mulheres 40+, e para todos nós. Então eu vou iniciar com algumas perguntas, uma primeira pergunta para podermos discutir e trocar uma ideia aqui tranquila, espontânea, sobre as nossas vivências, experiências e impressões, né, daquilo que a gente ainda vai viver, as nossas expectativas, do que era, do que vai ser. Então vamos lá, como eram os relacionamentos quando a gente começou? Alguém? Eu posso começar. Bom, eu sempre fui uma pessoa, assim, desde novinha, assim, com 8, 9 anos, sempre já tinha um certo romance, sabe? Tipo, então, eu lembro que no colégio, sempre tinha alguém no colégio que eu gostava, que eu olhava, assim, e ficava meio que apaixonada, né? Só que era engraçado, porque, assim, se ele não me desse bola naquele ano, no outro ano eu já escolhia outro. Com quantos anos? Uns 9, 10 anos. Por aí eu acho que a gente começa a ficar assim, começa a mudar, né? O olhar da gente começa a mudar. E eu vejo agora, por exemplo, a minha sobrinha que tem 9 para 10, é a mesma coisa. Ela tem sempre o datezinho dela lá da sala de aula, que ela gosta, que ela se arruma e tal. Mas daqui a pouco é outro, assim, tipo, muda, né? Mas eu lembro muito disso, assim, de ter aquele que era daquele ano, da 5ª série, da 6ª série, da 7ª série, até que o da 8ª série virou namorado. Meu primeiro namorado na 8ª série. E aí tu tava com o quê? Uns 14? 14 anos, mas na verdade foi na formatura, porque ele era da manhã e eu era da tarde, e aí a gente se conheceu, e depois fez o primeiro colegial. Gente, eu sou antiga, eu sou na época do primeiro ano do ensino médio, era primeiro colegial, aí a gente namorou, mas eu lembro que, assim, acho que desde a 4ª série, se não me engano, cada ano eu tinha um que eu gostava, e aí ia pra escola, não via a hora de ver ele e tal, então, não vou citar nomes, né? No meu caso, eu não lembro. Alguns eu até lembro, mas tem outros que eu nem lembro mais de quem que eu gostava. Mas assim, enfim, mas eu achava que foi muito legal esse início, assim, de você ter um sentimento por uma outra pessoa, por pensar nela, né? Por querer. Quando chegava as férias, você fala, ai, que saco, né? Tipo, não vou ver mais ele. Só o ano que vem. Aí no ano que vem já mudava, porque daí as férias já era aquele tempo que a gente esquecia a pessoa. Ou não, né? Eu, no caso, não esqueci. A Sandra até hoje gosta de meninos da 6ª série. Eu hoje gosto, então as férias era boa porque a gente esquecia, né? Então os olhos não veem, o coração não sente, a gente esquecia, quando chegava no próximo ano já gostava de outro. Mas não tinha o gatinho das férias? Não tinha. Não tinha da praia, né? Da praia. Depende da idade. Não, era mais de escola mesmo, que eu me envolvia sentimentalmente. Entendi, tá. Mas só uma pergunta assim, mas nesse tempo, como é que eram as expectativas? O que tu imaginava? Depois todas vamos entrar nessa. Mas o que tu imaginava pra tua vida? Assim? Eu nessa época de adolescência, assim, né, que daí eu sempre tinha aquela coisa do tipo, encontrar o amor da vida, casar, ter filho, né? Ter toda a linha certinha ali, né? E assim, encontrar o amor da vida que vai ser para sempre. Isso era o que eu tinha quando, né? A gente aprendeu essa 12, 13 anos. Exatamente, eu aprendi essa história. Principalmente porque meus pais eram separados, né? Então, quando eles se separados, eu tinha 6 anos. Então, eu não queria viver uma vida assim, tipo assim, eu olhava e falava, não, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos, netos. Eu queria construir. Isso mudou ao longo da vida, mas tudo bem. E é bem isso, né? Mas era essa expectativa que eu tinha por ver no meu entorno que aquilo era legal, assim, que aquilo tinha que ser... Aquilo era aceito. Era aceito perante a sociedade e aquilo, né, a gente aprendeu. Na verdade, a gente aprende isso, né? A gente existe ainda, eu lembrei da família Doriana. Isso! A gente olhar aquela comercial família perfeita, né?
pai, café a da mãe, manhã, os 2 filhinhos, aquele café da manhã. aquelas pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas. Ninguém duvido. fechando o pau de manhã porque esqueceu a toalha em cima da cama. Ou que colocou a faca suja na margarina, de geleia. Ou que ligou a televisão exatamente na hora que estava pegando no sono. Né? Aí não tem rolo, né? Não, tranquilo. Não. Tá. Então, eu era um ET, eu acho. Quando eu era criança, eu acho que tinha isso também, né? Ah, bonitinho, o coleguinha e tal, mas uma coisa bem assim, eu era uma viagem, assim, na verdade, acho que eu ainda sou. Era mesmo. E eu fui ter interesse mesmo, assim, depois lá com uns 15 anos, aí era interesse real, né? As crianças, assim, não muito, eu era meio, sei lá, gurizona, só de brincar e tal, era bem cansa. Eu acho. Não tinha muito isso, assim. E essa coisa, mas eu acho que essa coisa, assim, de família e tal, por aí também, tu falou o exemplo que teus pais eram separados e os nossos eram juntos e são até hoje. Então isso também acaba te inspirando, te trazendo, né? É uma vida que eu quero ter, não que fosse uma vida perfeita, que não é, mas é um exemplo, como se fosse, né? Tipo, é isso que a gente vê e é isso que a gente vai ter na vida, né? Mas aí eu fui realmente, no começo, assim, quando eu era criança, não tinha muito, assim... Tinha isso também, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, mas não era nada muito aguerrido também, é porque todo mundo gostava de alguém, então vou gostar do fulano, sabe? Era uma coisa mais assim, tinha que gostar de alguém, gostar de alguém da isso, turma, da né? turminha. Tu gosta de fulano? Não, eu gosto de ciclano. Que legal. Eu adorei quando uma gostava do mesmo, né? Uma amiga gostava do mesmo, né? Mas aí uma sempre desistia daquele, era tudo muito tranquilo, mas né? isso aí sai a briga. Isso aí já tem mais na adolescência, assim, né? Que começa mesmo esse interesse, aí tem aquelas fofoquinhas, fulano gosta de ti, fulano não sei o quê. Pode ser. Aí fica aquele rolo da turminha, de uma coisa. né? Me conta aí. Que eu achei um caderno lá em casa, tu lembra esses tempos? E tava escrito no caderno que eu usava no ensino médio, eu escrevi pra ela: fulana gosta do ciclano. E daí eu bati uma foto esses dias e mandei pra ela: olha isso aqui, Silvia, kkkk. Mas a Silvia era bem desapegada, eu era bem romântica, assim, e a Silvia olhava pra mim e falava: sério? Daí eu lá sofrendo, e a Silvia era mais desapegada. Eu acho que eu era uma viagem mesmo, não sei. Pode ser. É que talvez todo o pote do romantismo era da Sandra. Era da Sandra, né? Aí errou. Foi tudo ficado geneticamente. Tudo pra mim. Aí ela ficou com a parte. Vamos em frente. Ô Fê, mas e a infância? Fala um pouquinho aí das tuas impressões de criança. Na infância eu não tinha isso, assim, eu na verdade era aquela pessoa que brigava com os meninos e batia neles e odiava ele. Tipo a Mônica. Eu era a Mônica, na infância, era. Mas com 11 anos deu uma virada de chave. Daí eu lembro que meu primeiro beijo foi na escola. Tinha tipo um jardinzinho de inverno na escola. 11 anos. Tá. 11 anos. Eu acho que eu recém tinha feito 11. E era beijo mesmo, assim? Não, De selinho. língua? Selinho. Não, eu fui com 5. Tô brincando. Se eu beijei alguém antes dos 11, eu não lembro. Mas esse beijo eu lembro e eu consigo ver a imagem na minha frente agora, porque eu gostava muito do menino, assim. Ele era um fofo. Eu acho que ele não tá nas minhas redes sociais, mas até um tempo atrás ele tava. Mas eu acho que não tá mais, graças a Deus. Né, gente? Senão ele pode ver, né, gente? Ele vai ficar constrangido. Eu acho que eu fui o primeiro beijo dele também. E aí, o que acontece? Gente, ele tinha um melhor amigo. Eu me apaixonei pelo melhor amigo dele. E o melhor amigo dele se apaixonou por mim. E a gente morava em casas que ficavam no mesmo bairro, que a gente conseguia se ver, eu pela janela da minha casa e ele na sacada do quarto dele. E a gente ficava tentando fazer mensagem um pro outro à distância e bem apaixonados. E a nossa família era contra, foi tipo um Romeu e Julieta. Sério, era contra? Tipo, do meu avô ir lá na casa dele, pedir pros pais dele pra ele parar de me procurar. Foi uma coisa bem intensa, assim, mas a gente namorou um tempo. Daí com ele eu dei beijo de língua, assim. Ele tá nas minhas redes sociais até hoje. Mas ele vê, tá tudo certo, porque foi bem um romancezinho bem inocente e tal, mas teve essa coisa assim da família não gostar, né? Então, até porque vocês tinham 11 anos. E isso rolou um tempo. A gente acho que ficou, tipo, se falava, daí eu fui embora de lá, de Joaçaba, né? Vim pra cá.
Aí a gente continuava tendo contato, mas eu namorei outra pessoa, ele namorou outra pessoa. Mas por muito tempo a gente tinha essa... Mas claro, daí ele casou, tem os filhos dele. Eu acho até que ele casou 2 vezes. E a gente tá nas redes sociais um do outro, mas a gente não tem contato, nada. Mas foi bem uma coisa bem assim, nossa, forte de paixão, assim, né? E aí veio daí veio uma coisa em mim que daí virei uma romântica. Daí quando a Silvia me conheceu aqui, eu já era bem romântica. Então, tipo assim, romântica do E o Vento Levou, mas tudo romance e tragédia, né? O vento levou o morro dos ventos vivantes. Nossa, Não tem Radcliffe. Do marido da tua amiga. E, nossa, tipo, os livros de Jane Austen. Ai, tudo super assim, romântico, né? super romântico. Eu ficava assistindo aqueles filmes, ficava e escrevia diários, assim, uma coisa muito. Sim. Daí eu fiquei bem romântica, sofrida, assim. Era assim também. Eu adorava, gente, quando eu ia dormir, assim, tinha o rádio relógio. Love Songs. Aí eu ficava escutando Love Songs E chorava. pensando... Não chorava, não. Mas eu ficava pensando no garoto que eu gostava naquele ano. E aí eu ficava escutando aquelas músicas, apaixonada daquele ano. Eu ficava ouvindo aquelas músicas e aí ficava pensando, até dormir. Então eu era bem assim, bem romântica. Então, se a gente for pensar bem, né? Hoje eu já sou um pouquinho mais, eu já sou mais racional, mas naquela época, assim, eu era bem romântica. Normal, tá começando, né? Tá aflorando tudo isso. Mas ouvindo assim, né? Nos ouvindo, eu tô pensando, não mudou tanto, né? A coisa das idades, que às vezes eu vejo a Fê que tem filha, as mães, ai, a minha filha tá com 11 anos, já tá olhando pros lados, já tá falando de namoradinho. Gente... É normal, eu acho que é hormonal, eu hormonal. acho. Eu vejo a minha sobrinha que vai fazer 10 agora em agosto, igual, ela brilha os olhos para um menino da sala, e aí, só que a diferença qual é? Tá de férias, gente, eles têm WhatsApp, né? Eles se falam o tempo todo, faz vídeo, né? Sim. Então, assim, não tem aquela distância, né? Então, tipo, acaba ficando bem próximo também. Então acaba ficando apaixonado pra sempre. Não perde contato com ele. Ou então, às vezes, pula etapas, né? Daí eu acho que tem a ver com essa coisa desse tempo de hoje. Então, assim, em termos de fisiológico, ou as coisas quando acontecem, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas parece que hoje em dia tem acelerou, parece que é mais precoce no sentido da atenção, eles têm mais facilidade de vivenciar as coisas, de firmar um contato, porque antes tu ficava lá, né? Ai, o menino que eu gosto. Era no universo das ideias, né? Era no universo das ideias. Não, era platônico. Então. Ele nem imaginava, eu morreria de vergonha se ele soubesse que eu gostasse dele. Isso, assim. é um segredo. Então era uma coisa assim, ninguém sabia, eu não contava nem para as minhas amigas. E ficava naquele amor platônico, assim, né? Então, tipo... E aí tinha os que gostavam da gente e a gente falava, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus. E aí... E sempre tinha, né, aquele... Ai, não vou gostar dele, mas ele gosta de você. O que você queria, não gostava. Mas sempre tinha o outro que gostava, você falava, não dá. Mas não isso também na vida adulta. Isso também acontece, né? A gente tem uma pessoa que tá ali, e a pessoa, tu não enxerga, tu não vê, tu não quer, tu quer o outro que não... Né? Então, como mudar isso? Desencontros pela vida. Desencontros, né? Embora haja Encontros e tantos desencontros pela vida. Às vezes a gente quer, mas né, falta aquele algo mais, assim, né? Então, enfim, o negócio é dar chance, né, gente? Sim, claro. Experienciar. Então, é isso. Frustrações e alegrias. Algum caos, né? Não é caso. Eu lembrei de uma coisa, que eu era muito a Mônica, né? E aí a minha irmã, o primeiro beijo dela também foi na escola. E a gente estava na mesma escola. E aí vieram correndo, tua irmã tá beijando, tua irmã tá beijando. Também lembro o nome do namorado dela, mas não vou falar. E aí eu fui correndo, abri a porta da sala dela, eles estavam se beijando dentro da sala, e daí ui, que nojo! Cheguei em casa, tipo, almoço, né, eu vou, a avó na mesa, e eu, a Ana beijou! Fofoqueira. Do mal, gente, do mal. A gente fazia isso uma outra Não me lembro dessas coisas, gente. Eu fiquei muito chocada, tipo, que absurdo, tu beijou aquela pessoa. Ai, meu Deus. E ela toda daí, vermelha. tipo, 6 meses depois era eu beijando na escola. É só uma questão de hormônios, né? Só chegou perto.
E na escola também eu acho estranho. Não sei, talvez porque a gente estudasse em colégio de freira, tal, não tinha beijo na escola, eu acho. Então, mas você sabe que eu estudei em colégio de freira até o primeiro colegial, o primeiro ano do ensino médio. E foi quando eu tive meu primeiro namorado. E aí, o que acontecia? Minha mãe dava aula na escola também, né? Então a gente... Só que minha mãe foi super de boa com relacionamento e tal, né? E aí, tinha as freiras que ficavam ali no recreio e tal... E vira e mexe, tipo assim, quando chegava na escola, esse meu primeiro namorado vinha e dava um selinho. Aí até que uma freira viu, cara, ela chamava a atenção da gente, chamava que não podia. Aí às vezes a gente tava um do lado do outro, ela vinha chamar atenção. Eu falei, pô, mas a gente já só tá um do lado do outro. Não podia. Não tá fazendo nada demais, né? Então elas ficavam tudo vigiando, assim, e tal. A gente era muito reprimida, né? Ainda foi uma geração muito reprimida, nada podia... Né? Tipo, a gente até já falou isso num outro episódio, né? Da TPM, da saúde mental, enfim, que a gente morria de medo de engravidar. Sim. Né? Transar. Quando eu tive esse primeiro namorado, meu Deus, minha mãe fez uma sabatina. A gente tinha assim, tipo, a gente tinha medo. Um monte de colega, algumas casaram, engravidaram jovens, né? Todo mundo tem uma história aqui de alguém, porque eu acho que a gente era muito reprimido, né? E hoje em dia. As meninas são orientadas, já começam, os pais mesmo a contragosto, quem, acho que raciocina, né, usa anticoncepcional ou faz alguma coisa para não acontecer isso, porque é realmente complicado, né, mas a gente foi na base do medo, né. Era medo. E que vai ser o próximo episódio depois desse. A gente pode até falar sobre isso. Sobre medo. Nossos medos nesse aspecto. Os primeiros, quer dizer... E o que eu estava pensando assim sobre os encontros e desencontros, né? Então a gente tinha uma expectativa quando a gente era todas, talvez a Silvia não, né? Mas a maioria aqui casar, né? Um dia eu vou casar, um dia provavelmente vai ter filho, lá. Não aconteceu, para mim não aconteceu. Então assim, como que é lidar com esse não acontecer, né? Aquilo que tu imaginou? Como é que é? Se é fácil, se é difícil? Não só em relação ao relacionamento, mas essas coisas. O que trazem os relacionamentos, né? Ter uma casa, às vezes tu não tem a casa. Ter filhos, aí tu não tem os filhos. Como que é viver nessa sociedade, né? Agora eu acho que um pouco mais profundo, porque existe uma maneira de pensar que faz, maneira de colocar na cabeça da gente também que esse é o caminho. E quando tu não se enquadra, quando tu não vai por esse caminho, é um grande sofrimento. Assim, pode ser um grande sofrimento e frustração. Até tu entender, às vezes... que não é o teu caminho, né? Então, enfim, gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que todas nós aqui, de certa forma, a gente não é muito padrão, assim, né? Não. Então... Que bom, né? Que bom. Novos padrões. Eu acho assim, que se tu encaixar no padrão, se é o teu natural, de conscientemente, que tu tem discernimento, sim, eu também quero isso aí é o meu caminho, massa. Agora, quando tu tá indo só com a manada, assim... Então, assim, de certa forma, né, às vezes, tipo, eu cheguei onde eu tô, não foi muito consciente, mas hoje eu olho, assim, pro meu caminho, eu penso, poxa, não, acho que era isso mesmo, sabe? Não tá errado. E também o que existe aí de formatos, nem tudo encaixa pra mim, no sentido, não é bem isso que eu entendo como relacionamento. Então, enfim, o que vocês entendem de um bom relacionamento e como é que é essa questão de não estar, talvez, às vezes, dentro da caixinha? Eu, por exemplo, a minha mãe, eu sempre escutei ela falar que o sonho dela era ser mãe, tanto que ela queria até ser mãe de gêmeos, né? Então, eu e minha irmã, a gente tem 10 meses de diferença. Tipo, eu nasci em setembro, em julho do outro ano minha irmã nasceu. Então, praticamente gêmeos. Quando ela nasceu, eu tinha 10 meses, eu era um bebê ainda, né? Nem andava. Então, foi muito assim. Então, eu sempre escutei ela falando que queria muito ser mãe. E a minha irmã, a mesma coisa. E eu falava assim, meu Deus, será que eu quero ser mãe? Não sei. Mas, tipo, era aquela coisa do tipo assim, se aparecer alguém, né, que o relacionamento for legal, que casar e ter filho, beleza. Só que aconteceu que eu acabei meio que dando mais prioridade para minha vida profissional, carreira, estudar e trabalhar, né? E então, assim, que a parte de mãe eu não aflorou. E aí também não sentia necessidade. E ao mesmo tempo também eu não tinha encontrado ninguém que eu pudesse falar assim, cara, esse é um parceiro para ser o pai dos meus filhos, assim, né?
E então eu sempre meio que priorizei isso, assim, a questão de carreira. Então nada aflorou assim para mim, tanto que já vi amigas, por exemplo, quererem ter um filho solo por querer ser mãe, independente de ter alguém. Sim. E eu sempre tinha na cabeça, eu só vou ser mãe se eu tiver alguém do meu lado, porque eu não quero passar o que minha mãe passou, com 2 crianças sozinha. Então eu tinha 6 anos, minha irmã tinha 5, então eu falei assim, eu não quero criar filho sozinho. Né, que é uma baita responsabilidade, e aí eu quero ter um parceiro de vida para isso. Como isso não aconteceu num tempo hábil, que a mulher tem um tempo hábil, Como é que é? e também não é relógio uma coisa biológico. também que eu fui muito atrás, assim, né, de querer. Eu falei assim, cara, minha vida tá ótima, né, não preciso ter filhos, tenho sobrinhos maravilhosos que eu amo, que são como se fossem meus filhos, e tá tudo bem, né, tipo, tranquilo, Vai assim. conseguir chegar lá nos 60 anos, olhar pra isso, 60, 70 e pensar, não, era isso Porque mesmo, tem muita não vou gente me arrepender. tem muita gente que fala assim, ai, eu já ouvi, tá, de várias pessoas, ai, eu quero ter filho, porque quem vai cuidar de mim quando eu tiver velho? não Quem existe. disse que o filho vai cuidar de você? Não vai. Né? Se não é você que tem que fazer A história, as né? coisas A gente certas isso para ter uma velhice boa, com qualidade, com saúde, ter dinheiro guardado para poder, né, se Não, e autossustentar. tem filho que vai lá e se aproveita do pai da mãe, sei lá, pior tira o ainda, dinheiro e tira o não cuida do dinheiro e não velhinho. cuida do velhinho. Então, assim, ter filho não é garantia de nada. Mas isso já é outro tema. Gente. Outro, Outro sim. já podemos pensar, né, em outro, Outro episódio, teve, exatamente. né, Então é questão- isso, assim, para mim foi, cara, foi aparecendo outras prioridades e nada florou para ser mãe mesmo. Assim. E tudo bem. Não, E não entrou na tudo caixinha bem. e tudo bem. Não. Né? Eu também não entrei na caixinha. Eu, na verdade, quer dizer, eu entrei um pouquinho, entrei metade. O que acontece? Eu, não, né, como falei aqui, não era aquela pessoa cheia de sonhos, expectativas. Esse romance era da minha irmã. E eu era ali, tá, deixa a vida me levar, me Zeca Pagodinho. E aí, tá, eu até comecei a namorar bem velhinha, já 21 anos no primeiro namorado. Bem Primeiro filhote. namorado, Primeiro 21? namorado de verdade, né? Já tinha dado uns beijinhos, vários, muitos beijinhos. Mas namoro. Não, é sabe, namoro, tá, agora eu vou oficialmente. namorar. E aí namorei com 21 anos, namorei bastante tempo. E aí depois dali eu fui namorando um atrás do outro. Foram pouco tempo que eu fiquei solteira nesses intervalos. Eu ficava um ano aqui, às vezes 6 meses ali. Sempre namorei um pro outro, e longos namoros em geral, assim. E aí acabou que um belo dia conheci o André, meu marido, meu amor. E aí ele um dia disse, aí começou, ele estava construindo uma casa. E tudo eu escolhia da casa, escolhia os azulejos, escolhia o piso, escolhia a cor, escolhia tudo. E um belo dia ele disse assim, então, a casa está ficando pronta, vamos para cá, vamos morar comigo? Aí eu falei, ai, peraí, como assim? Aí ele falou, tipo assim, peraí, eu te conto. E aí nessa hora eu pensei, tá, calma aí. Aí eu voltei para aquele meu lugar né, do que é algo certinho, do que a minha família gostaria, do que eu acho que eu preciso. E aí eles, não, então a gente casa. Eu falei, então tá, super romântico, assim, eu fui pedir casamento. Então a gente casa. Eu falei, então tá. E aí assim foi, a gente casou, fomos morar na nossa casa. E a questão também de família, a gente tentou durante um tempo, ele queria muito ter, o André estava sempre dentro desse sonhozinho, assim, apesar de eu não ter a ideia, ele me colocou nesse sonho, a gente tentou, até um belo dia que a gente disse, não é pra gente, e desde então, pelo menos a gente conversa sobre isso dentro de mim, graças a Deus está muito curado. Eu também entendi, nessa existência não era para mim. Essa existência é um outro caminho que a gente está trilhando juntos e eu acho que está sendo um caminho bem edificante, também bem interessante. Enxergo passos a dar daqui para frente, mas isso aí é um segredo meu. Mas enfim, Spoiler. Não vou dar spoiler para vocês saberão. Um dia vocês saberão. Então acabou que, diferente de outras histórias, eu não tinha aquela expectativa toda e entrei na caixinha. E tá tudo bem, na caixinha do casamento, enfim, de um relacionamento duradouro, né? Tô há 14 anos com o André, a gente não pretende não estar junto e planejamos o futuro juntos, enfim. Então, entrei na caixinha e também tá tudo bem. Tipo, que bom que a gente não é igual, mas de certa forma te dá
um conforto também. Ah, tá, eu tenho a casinha, o maridinho, tarará, é que diferente. é maravilhoso, né? Mas a questão é assim, quando não, né? Quando não, como é que fica, né? Então isso é muito importante ver também. E perceber, tu tá lá, que legal que eu tô aqui. Então é isso, né? Conseguir perceber, não, eu tô exatamente onde eu queria estar. Sim. Né? E é isso. E tu tá só fazendo host, mas tu não tá falando de ti. Um pouco de tem que falar de você também. É estranho, mas acho que a Fê fala primeiro. Não, eu me tornei uma romântica incorrigível, né? Lá com meus 11 anos. E eu nunca fiquei sozinha até os meus 35. Eu sempre foram acho que 6 ou 7 namoros longos. Com quase noivados e casamentos em alguns deles. Eu queria ter 5 filhos, né? Queria ter 5 filhos. Completamente louco. Graças a Deus que mudou isso, né? Porque imagina eu com 5 filhos hoje. Você não estaria aqui. Não. Tu ia dar um jeito, na verdade, né? Que a gente vê das amigas, do pessoal que tem filhos, e todo mundo acaba conseguindo fazer o que é prioridade. Mas não com então, 5, né? Não sei, gente. Não sei. Teria que viver isso para saber. Né? Mas a questão de eu ter tido uma filha não planejada, ela deu nessa questão do romantismo, de ficar enxergando tudo coraçãozinho cor-de-rosa, e eu caí um pouco na real. Não sei se foi por isso, mas a minha prioridade de vida mudou, né? Eu tinha uma filha, estava criando sozinha, precisava terminar minha faculdade, porque eu engravidei no meio da faculdade, precisava trabalhar, precisava começar a ganhar dinheiro, como eu já falei no episódio de dinheiro, eu já comecei minha vida no negativo, então eu me relacionava, mas era uma coisa que estava ali, e hoje olhando, né, a gente vai ficando mais velha, a gente vai analisando as coisas, eu não me conectava totalmente com esses relacionamentos. E aí foi, e isso começou sem eu perceber, com certeza sem eu perceber, essa coisa de emendar relacionamento, eu não resolvia as coisas, e com 35 anos, há 10 anos atrás, foi meu último relacionamento, e eu estou há 10 anos solteira. Não estou sozinha. Mas a romântica virou no feelings. Que na verdade, o que eu senti? Eu não me conhecia por estar emendando relacionamentos. Assim, eu tinha que me dedicar, ganhar dinheiro para sustentar uma filha. Eu era mãe sozinha, eu tava emendando um relacionamento que eu não sabia nem porque eu tava me relacionando às vezes, porque era um atrás do outro, realmente. Desculpem, rapazes. Não se sintam ofendidos, né, gente? Mas se vocês assistirem. Não é uma história diferente da maioria. A maioria não sabe muito bem o que tá fazendo. E eu aprendendo. E eu não me conhecia. Tipo assim, Fernando, o que tu gosta de fazer no final de semana? Eu não saberia te responder. O que tu prefere uma viagem? Não sei, porque eu ia com o momento, entendeu? Eu não posso dizer com a manada, porque não era tanta gente assim. Mas assim, eu ia no momento, tipo, o que a Duda vai querer, o que o cara vai querer. Então eu senti que eu precisava ficar sozinha. E eu entendo hoje, talvez eu passe por essa vida sem casar. Mas eu não sinto falta. É uma coisa que, tipo, não está mal resolvida em mim eu não ter casado, entendeu? Não tô dizendo que não vai acontecer. Às vezes pode acontecer de conhecer alguém muito legal e a gente resolver viver isso junto. Mas nada impede. Ainda tem esse desejo de conhecer alguém muito legal? Não sei te dizer. Eu tenho outras prioridades. Prioridades. É isso que eu digo, entendeu? Tu tem noção de quem tu é e o que tu quer. Eu ainda sou romântica. Ainda sou. Acho lindo. Dia dos Namorados, mesmo eu estando solteira, eu acho bonito, né? Eu sei que é uma data comercial, que Dia dos Namorados é essa celebração. Mas eu acho bonito, acho legal ver os coraçõezinhos, os lugares decorados, as declarações de amor, que tem um monte de gente que fica, né, no Dia dos Namorados, que fica com dor de cotovelo, cutucando. Eu acho bonito, eu acho legal. Eu acho aqueles memes sarcásticos, né? Eu acho que as pessoas poderiam demonstrar mais todos os dias, mas às vezes não demonstra na rede social e demonstra pessoalmente, né? Também. Isso. Assim, tem gente que fala, não faz nada. São nas coisas simples que a gente demonstra o amor, né? Sim, tu saber que a pessoa gosta de acordar e ter um cafezinho passado. Nossa, a pessoa tá ali contigo, né? Realmente aquele pezinho embaixo do cobertor, assim, que te cutuca. Um pezinho quente, de preferência, né? Aquela encostadinha só na cama. Saber que a pessoa tá ali, né? Saber que tá ali. E você, dona Sandra? Queremos saber da Rose. Gente, vocês já falaram que eu era romântica, eu sempre fui romântica mesmo, né? Desde pequenininha. Ainda né, Sandra? Não, eu ainda sou, mas agora, né, gente? A gente tem que
botar o pezinho no chão, né? É um romântico diferente, Sim, né? Eu te entendo. Como enxerga? Eu acho que o que é ruim, o que é ruim de amadurecer é que tu enxerga. Já que tu olha assim, tu já vê. Mas, como eu quero encontrar, eu ainda eu acredito que eu vou encontrar esse companheirão, eu imagino, não precisa ser perfeito, mas ele tá, né, enfim, deve estar me procurando também. Não precisa, ele não será. Ele não será perfeito, ninguém é assim perfeito. como eu não sou, né? É. Nada de perfeito. Não tem. E, então, perdi o que eu ia falar. Que você vai encontrá-lo. Vou encontrá-lo É. e só que só que o desafio fica um pouco maior porque tu não tem mais aquelas ilusões do começo. Que como eu era uma romântica, quem não era não tem isso, mas quem é muito romântica, muito romântica, acredita em umas coisas que não existem, né? E procura muito ideal. Então até a gente desconstruir esses ideais, né, demora um pouco. Tem gente que vai desconstruindo na realidade, nos relacionamentos. Eu, como a Fê falou, eu já não tive muitos namorados, assim, né, vou explicar, de muito tempo. Eu tive um primeiro namorado, que foi o que eu achei, eu tinha 21 anos também quando eu comecei a namorar. Tive meus rolos antes, pode dizer que um namorinho, mas namorado mesmo, que eu considero namorado, foi esse. E uma grande decepção veio junto. E aí daquilo eu fechei, tive um monte de história, aproveitei, mas realmente assim, um relacionamento em que eu botei tudo, eu acho que eu não tive mais, eu não consegui mais. E junto com isso a gente vai ficando mais velha, os homens também, e era isso que eu queria falar um pouco, o que mudou, né? Antigamente, como tinha essa caixinha, as pessoas casavam e pronto, não interessa se, até, bom, não vou nem falar isso que já é outro assunto, mas hoje, como a gente também mudou por estar nesse processo de se olhar, aí não deu certo, isso aqui eu não quero mais, não, os caras parece que não vieram junto, parece assim que tá difícil encontrar um homem que também evoluiu, que também já consegue olhar de uma outra forma para a mulher que trabalha, para a mulher que tem a sua... Eles falam que gostam que a gente tenha o nosso dinheiro, mas na hora que tu mostra que tu pode viver sozinha, parece uma ameaça também. Fica aquela sensação de, mas tu não precisa de mim, então. É isso. Mas aí esses homens têm que descartar, né? Mas Procurar aí, quem não que pensa sobra? diferente. Sobra pouca coisa. Sobra, sabe? Então, realmente vai ficando difícil. Porque também eles não, às vezes não se trabalham interiormente, né? Ou vão para coisas muito radicais. Eu não sei explicar aqui, mas esses dias eu vi até a Luana Piovani, que é super polêmica. Ela é super polêmica, não é tudo que ela fala que eu gosto, mas às vezes ela fala umas realidades, assim, e ela falou alguma coisa, né, que ela disse assim, os homens não foram ao dentista, não foram à terapia, e o que mais que ela falou, e mais alguma coisa, tipo, não tomam banho, não tomam banho, sei lá, foi bem interessante. Claro, não são todos, óbvio, gente. Exagerou, mas assim... Ela exagerou, mas é mais ou menos isso, parece assim que a gente foi à luta, que a gente resolveu se olhar, que a gente estudou, que a gente trabalhou, que a gente fez terapia, que criou filho sozinha, que paga as contas, que não sei o quê. E eles ficaram assim, olhando. Ficaram onde estavam, porque eles já estavam fazendo tudo certo. É isso, né? Então, tem umas coisas que são difíceis. Então, por isso que eu falo, tem homem? Com certeza tem, mas qual é o homem? Então, quem que você quer do seu lado? Às vezes, realmente, eu ouço, você é exigente. Eu não me considero exigente, mas eu acho que eu sou uma pessoa bem legal. Então... Aí tu encontra uma pessoa que tem uns pensamentos toscos, umas ideias toscas da vida, das coisas. Fica difícil. Não sei se eu tô, né? A gente tem que ter uma pessoa do lado que seja parceiro, né? Que ande junto. Não dá pra ter esse descompasso. E valores, valores, exatamente. Tipo, eu sou mãe da minha família, né? Eu tenho um valor com a minha família, com o meu trabalho. Então, assim, uma pessoa que não dá bola pra sua família, que acha que isso é bobagem, já não vai dar certo. Tem coisas inegociáveis, né? Eu acho que estar num relacionamento é a gente ter consciência de que nem tudo vai fechar, não vai dar match em tudo. Muito pelo contrário. Cada pessoa vem de uma criação, cada pessoa vem de uma família, cada pessoa tem uma experiência, e aí chega na hora do vamos ver, eu penso assim, mas o outro pensa assim. Então, assim, quando que vai dar certo? No momento em que as coisas que não fecham não me incomodam tanto. O problema é assim, não, isso é uma coisa que eu não aceito. Aí tu não consegue ficar com a pessoa. Sim. Coisas que eu acho que a gente faz também, assim, do que é tanto, eu já fiz muito isso, eu já fiquei com pessoas, eu queria tanto estar com alguém que eu, tá bom, faz de conta que eu não queria. Fecha os olhos. Só pra estar, né? Só pra estar ali, então, coisas que eu sempre falo, gente, eu não gosto de cigarro,
um pavor Não tem como. de fumante, assim. E eu já me relacionei com fumante. E aí eu dizia, não, mas tudo bem. Nem tira tanto. Ele pode parar. Ele pode parar, achar que vai mudar outro, né? Eu não pensava mais que eu parava, mas com aquilo ali, vai pra sacada. Não vai, tem coisas que não dá. É o contrário, vai cada vez mais pra dentro. É verdade. E chega uma hora que perde também o glamour um pouquinho, né? Porque total, porque na convivência diária, tu vê a pessoa como ela é, não tem como esconder mais nada. Não tem como. Então, realmente, o que é inegociável é inegociável. Sim. Agora, o que dá pra te fazer de conta que, tá bom, isso aqui é uma bobagem, também não vou brigar por causa da toalha em cima da cama. Sim. Vai lá e pega a toalha e estende. Tem sabe, coisas que pra são não dar roupa. consertáveis. Acho que é mais ou menos isso. Então, hoje eu também acho que eu tô onde eu queria estar. Só tá faltando. Eu sinto muita falta de ter alguém, mas não é aquela falta que dói, que eu sou que era antes. Que te paralisa, né? Tipo, ali, outra coisa interessante de falar, né? Lá dos meus 30 aos 40, que eu vi as minhas amigas, a maioria, minha irmã, minha prima, a maioria das minhas amigas casando, tendo filho, e eu fui ficando sozinha. Meu Deus, e aí eu era até engraçado, que esses dias eu vi uma série que eu adorei. É muito boa essa O série. nome da série é A Invejosa. Pode ficar com peraí que eu indico, hein? Ela é bem caricata, assim, mas mostra algumas coisas que realmente são assim, né, nos relacionamentos e tal. E eu via aquilo acontecendo com todo mundo, menos comigo. E eu pensava assim, gente, o que eu tenho de errado, sabe? Eu devo ter algum defeito que eu não tô vendo, né? E eu acho que é a fase que a gente mais sofre, dos 30 aos 40. Foi muito, eu fiquei um pouco amargurada, eu sei de não estar dentro dessa caixinha, entendeu? E porque aí a gente fala assim, temos pouco tempo para planejar se quiser ter filho, por exemplo. Eu ia falar isso, né, que eu disse, eu entrei na caixinha, mas eu não tô na caixinha da maternidade. E durante muito tempo, até como eu tava tentando, e as pessoas todas, né, minhas amigas tendo filho e tal. Eu lembrei do cocô, xixi, nenê, como é que é? Vou contar essa história também. O que aconteceu? Tava todo mundo ali rolando e tal, e as crianças pequenas vinham pras festas, que bonito, e eu não. Naquele momento tu começa a ter um desconforto, até que um dia tu aceita e tá tudo bem. Mas aí teve uma situação, gente, vou contar, vou queimar o filme dela agora. Vou queimar. Aí o que acontece? Mas o meu também, né? Era um domingo, eu tinha um almoço de um grupo de... Não precisa contar assim. Não, era um domingo e tinha um almoço na casa de uma amiga, de um casal de amigos, e era um almoço que eram vários casais que iam e tal. E aí eu tava me preparando pra ir. Aí a minha irmã tinha se mudado para um prédio novo, e que o CDM, onde ela conheceu a Paty, que era um monte de gente solteira e louca. Fazendo festa. Eles estavam assim, velocidade 5. E aí era domingo de manhã, e a minha irmã, Silvia, eu não tô bem, me salva. Mas eu tô indo lá pra feijoada, tal. Medo de morrer. Medo de morrer. Aí eu tô indo pra feijoada, não sei o que, mas eu vou aí te ver. E aí, porque ela tinha feito uma festa grande à noite, os vizinhos tinham enchido os corpos. A Paty tava nessa festa? Provavelmente. Ela tava também desmaiada, provavelmente, quando eu fui lá salvar minha irmã. Aí eu fui lá salvar a Sandra e tal. Eu não tô bem, eu tô com ressaca, eu tô não sei o quê. Aí eu digo, não, mas vamos lá pra feijoada comigo, fica tranquilo. Mas antes fizemos sorinho, né? Fizemos sorinho, cuidei dela. Que bonitinho. Um pouquinho melhor. Cuidei da mana. Fofas, né? Ficar bem. Aí botei no carro, levei, dei chá, sentei no carro, fomos pra festa. E era bem essa época que tava todo mundo, as crianças lindas, bem vestidas, com suas roupas da Carter's, com seus brinquedos Fisher-Price. Na nossa bolha, né? Nessa bolha. Seus brinquedos Fisher-Price. E aí, naquele momento, chegamos lá, e aí eu e minha irmã assim, e eu também tava ali, tomando meu vinhozinho, e aí daqui a pouco as mães começaram, mamãe, cocô, nenê, aquele papo, mamãe, cocô, nenê, e aí a gente se olhou, e a Sandra já tava meio assim, vamos lá pra fora, bem devagarzinho, vamos. E a gente se mandou lá pra fora, que tinha um sofazinho, e a gente ficou lá, e a gente só olhava de longe aquelas pessoas, mamãe, cocô, neném. Era o momento delas, tá tudo bem, amigas, amo vocês. Já contei essa história pra vocês. Mas naquela ocasião, a gente se sentiu dois ETs, né? O que eu tô fazendo? Estamos fora da caixa, mas ok. Mas ok. E dá pra conviver. E eu vivi isso também, porque ninguém tinha filho quando eu tinha filho, quando eu tive verdade. filho. Então, eu tava
com a minha filha bebê. Eu lembro nitidamente, Copa de 2002, a última vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. Ah, foi. Naquele domingo lindo, né? Acho que normalmente é junho, início de julho, né? Julho. Então, numa época muito parecida com agora. Eu acho que, se não me engano, foi 17 de julho, que foi aniversário da minha irmã. Olha aí, praticamente como se fosse hoje, né? Um dia lindo como esse, domingão. Meu pai foi assistir o jogo não sei aonde, minha mãe não sei onde é que tava, minha irmã foi pra beira-mar assistir o jogo com todo mundo, deu altas muvucas ali no cochichos na beira-mar, e eu fiquei em casa com o bebê, passando roupa e assistindo o jogo. E eu tenho essa imagem gravada, né? Eu lá chorando, feliz, o Brasil ganhou. Passando roupa. Totalmente Vida fora. real, né, gente? Passando Vida roupa real. Fora da e caixinha. balançando o carrinho da criança. Então vamos, assim, podemos pensar que, tipo, o fato da gente hoje estar indo para os 40 mais, quase 50, né, já está amadurecendo, a gente consegue olhar para tudo isso de uma forma com mais paz, né, Sim, assim, de leveza, né? foi assim que eu fiz, foi do jeito que deu para ser, Uhum. o que eu quero mais, Uma o que eu quero aceitação, melhorar, né? uma aceitação, né, ok, era isso. E estar bem hoje, né, gente? E assim, a vida continua, né? Tá todo mundo Claro. bem Estamos viva. na meia vida, ainda temos a outra Tem. metade. A gente da vai vida. até vida. uns 90 e tantos, né, gente? Ou mais, né? Não sei. Indo Com a bem, eu medicina, quero, né? É, Saber medicina, como cuidando da evolução. saúde, alimentação. Não, e quantas mais. coisas ainda vêm que a gente É. não sabe. É. Mas Muitas uma coisa coisas. assim, talvez pra gente já ir finalizando, o que seria um relacionamento que nos faz bem? O que é para cada uma, assim, um relacionamento que faz bem? Bom, desculpa, eu já tô, né? Bom, eu tenho um relacionamento hoje que me faz bem. É aquilo que eu falei antes. Olá, queridos e queridas ouvintes do Peraí que eu te conto podcast. Eu vim aqui hoje falar para vocês que, para quem ficou até o final, percebeu que tivemos uma falha técnica, né, nos 10 minutos finais do episódio 8, dos encontros e desencontros. Então eu vim aqui dar um fechamento, né, naquela conversa que foi tão gostosa, tão real, né, sobre as vivências das apresentadoras, né, a gente falou muito sobre a gente, as nossas experiências, expectativas, né, tentamos dar um contexto sobre o que acontece, né, no nível de relacionamentos amorosos para nós, mulheres 40 a mais. Não temos a voz dos homens, mas entendemos que eles também têm as mesmas dificuldades e não acreditamos em generalizações, né, que homem não quer, que homem isso, que homem aquilo. Eu acho que está todo mundo realmente num grande desencontro. Tem muita gente buscando, querendo ter um relacionamento real, profundo, mas tá um pouco desconectado, desencontrado. A gente, enfim, existe uma certa dificuldade. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, né, para os colegas, para amigos, que vocês possam perceber que gostam desses assuntos sobre vida, sobre história real, né, sobre as vivências reais das vidas da gente. E no final do episódio, aí eu falei sobre um texto rápido que fala sobre uma escultura que ficou exposta na mesa durante todo o episódio, uma escultura linda de um casal. E esse casal representa o amor eterno. É uma história indiana do Rama e da Sita, tá? E eu vou ler aqui rapidamente o que significa esse símbolo, que eu acho que faz sentido para aquilo que a gente quis passar para vocês, tá? Então, o Rama e Sita representam o amor eterno, é um casal símbolo da Índia. Acredita-se que o príncipe Rama e a princesa Sita viveram seu amor por pelo menos 7 encarnações. A história dos dois inspira por representar a relação harmoniosa entre a pessoa, a família e a sociedade. Segundo os indianos, tudo que retrata a simbologia de Rama e Sita remete à evolução dos relacionamentos, seja no âmbito pessoal ou amoroso. Então é isso, é uma escultura que fez muito sentido desde o momento que eu a vi, coloquei na mesa, e é o que a gente busca, né? A harmonia nos relacionamentos pessoais, amorosos, no trabalho, na sociedade. Tudo que nós vivemos nos tempos atuais tem a ver também com o momento que a gente vive historicamente, né? Na evolução do mundo. Então é isso, buscamos evolução e
acreditamos que os relacionamentos podem nos trazer muito autoconhecimento e também se desenvolver como ser humano na nossa individualidade, mas em conjunto. É isso, um abração para vocês, curtam, assistam e até o próximo episódio. Até lá!